Olá! Nesta nossa conversa de hoje, vamos explorar um tema central no direito processual penal brasileiro: os recursos criminais. Especificamente o que dizem os artigos 574 a 667 do Código de Processo Penal. Olá, um tema essencial, realmente. Pois é, recebemos um compilado desses artigos, é um material, assim, denso, bem jurídico, né? Mas crucial para a gente entender como as decisões da justiça criminal podem ser questionadas aqui no Brasil. Exatamente. Nossa missão aqui é desvendar os principais caminhos, os prazos, quem pode usar esses recursos. Vamos lá. Certo, então para começar, qual a ideia fundamental por trás dessa possibilidade de recorrer no processo penal? Quer dizer, por que não basta a primeira decisão do juiz? Olha, a ideia central é a busca pela justiça, né? E claro, a correção de possíveis erros. Nenhuma decisão judicial é, digamos, infalível. Aham. O sistema de recursos permite que uma decisão seja reexaminada, geralmente por um órgão diferente, colegiado, o que concretiza garantias como o duplo grau de jurisdição, sabe? Sim, o duplo grau. E a ampla defesa também, imagina? Exato, e a ampla defesa. Em regra, recorrer é uma escolha da parte. É voluntário, como diz lá o artigo 574. A parte que se sente prejudicada decide se quer ou não uma nova análise. Mas tem exceções, né? Você mencionou. Tem sim. O sistema também prevê situações em que o próprio juiz é obrigado a recorrer. É o chamado recurso de ofício. O artigo 574 menciona casos importantes, como quando o juiz concede um habeas corpus, por exemplo, Ah, certo. ou quando absolve sumariamente o réu, em certas hipóteses legais. Isso funciona como um controle interno, sabe? Mostra a preocupação em reavaliar decisões de grande impacto, especialmente as que envolvem liberdade ou o fim muito rápido da ação penal. Entendi. É uma espécie de garantia extra do próprio sistema. Faz sentido. E além do juiz nesses casos obrigatórios, quem mais pode iniciar um recurso? Quem são os legitimados? O artigo 577 define bem esse grupo. O Ministério Público, né, que é o titular da ação penal pública, Certo. o querelante, que é a vítima ou seu representante nos crimes de ação privada, Sim. o próprio réu, claro, e seu advogado ou defensor. Todos eles podem buscar a reforma de uma decisão que considerem bem desfavorável. E tem um ponto interessante sobre o Ministério Público, não é? Se ele recorre, não pode mais voltar atrás, é isso mesmo? Exatamente. O artigo 576 diz isso. O Ministério Público não pode desistir do recurso que ele mesmo interpôs. Curioso. Por quê? Isso reforça o papel do MP como fiscal da lei, sabe? Defensor da ordem jurídica. Ele age em nome do interesse público. Então, uma vez que ele entende que a decisão precisa ser revista, esse entendimento tem que ir até o fim, não importa se depois ele muda de ideia. Faz sentido. Reforça essa ideia de que o MP atua pelo interesse da sociedade, não é um interesse próprio. Agora, o mundo jurídico tem suas formalidades. Muitas. E se alguém escolhe o recurso errado? Tipo, usa um nome ou um procedimento quando deveria ser outro. Perde-se a chance de revisão por um detalhe, assim, formal? Felizmente, o sistema tem uma válvula de escape para isso. É o princípio da fungibilidade recursal. Está lá no artigo 579. Fungibilidade? Basicamente ele diz que, a não ser que haja má-fé óbvia, apresentar um recurso por outro não impede que ele seja analisado. O juiz, se percebeu o equívoco, ele deve processar pelo rito correto. Ah, que bom. Prevalece o direito em si, então. Exato. É a justiça material sobre o formalismo excessivo. E falando em justiça e tratamento igual, tem o artigo 58, que trata do efeito extensivo. Efeito extensivo. Sim, se um recurso de um dos réus, num mesmo processo, for aceito por motivos que não são só dele, pessoais, tipo uma nulidade que afeta todo mundo, ou uma mudança na classificação do crime, essa decisão boa se aplica também aos outros réus, mesmo que eles não tenham recorrido ou que o recurso deles não tenha tocado naquele ponto. Entendi. Garante a isonomia, né? Evita decisões diferentes pra gente na mesmíssima situação. Exatamente. Bom,
O material que a gente recebeu menciona vários tipos de recursos. Um deles tem um nome, assim, curioso. Recurso em sentido estrito, ou rese. Para que ele serve? O rese, né? Ele começa a ser tratado ali no artigo 581. É um recurso bem específico para contestar certas decisões tomadas pelo juiz durante o processo, sabe? Antes da sentença final. Ah, decisões intermediárias, então. Isso, pense em decisões importantes que resolvem questões pontuais, mas que são cruciais para o andamento. A lei traz uma lista, é longa, mas alguns exemplos bem comuns são quando o juiz não aceita a denúncia ou a queixa, Certo. quando ele decide que não é competente para julgar o caso, quando pronuncia o réu, ou seja, decide que ele tem que ir à júri popular. Ah, a pronúncia. Sempre ouço falar. Pois é. Ou quando toma decisões sobre prisão preventiva, fiança. Também cabe rese contra a decisão que extingue a punibilidade ou que recusa validar um acordo de não persecução penal, aquele ANPP. Entendi, são decisões-chave no meio do caminho. E o prazo para usar o rese? Deve ser curto, imagino. É bem curto, sim. Via de regra, 5 dias. Está no artigo 586. 5 dias? Nossa. E normalmente entrar com rese não para o processo principal, ele continua andando. Isso está no 583. Tem exceções, claro, em casos específicos que a lei prevê, como quando se discute perda de fiança. E no caso da pronúncia que você mencionou? No caso da pronúncia, o rese suspende só a realização do julgamento pelo júri, mas não outros atos do processo, segundo o artigo 584. Ok, então o rese é pro durante. Mas e quando chega a decisão final mesmo? A sentença que condena ou absolve? Qual o recurso que cabe aí? Suponho que seja a famosa apelação. Exatamente, a apelação. A partir do artigo 593, é o recurso mais amplo, o mais comum, contra a sentença definitiva do juiz de primeira instância, seja condenatória ou absolutória. É a principal forma de pedir uma revisão completa do caso, sabe? Sim. E ela também serve para contestar algumas decisões específicas do tribunal do júri. Ao júri. Como funciona apelar de uma decisão do júri? Porque sempre se fala que a decisão dos jurados é soberana, né? É um ponto importante. A soberania dos vereditos é um princípio constitucional, sim, mas não é absoluta. O artigo 593, inciso 3, permite apelar em situações bem definidas. Quais seriam? Se houve nulidade depois da pronúncia, se a sentença do juiz que aplica a pena foi contra a lei ou contra a decisão dos jurados, se teve erro ou injustiça na aplicação da pena, ou, e essa é a hipótese mais debatida, se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Manifestamente contrária. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não basta uma interpretação diferente da prova, tem que ser algo que, assim, salta aos olhos como desarrazoado, como sem apoio nenhum no que foi apresentado. Se o tribunal aceita a apelação por esse motivo, ele não pode simplesmente mudar a decisão, tá? Ele anula o julgamento e manda fazer um novo júri. Entendi. Novo julgamento. Isso. Está no artigo 593, parágrafo 3º. Mas, atenção, só pode apelar por esse motivo uma única vez. Uma vez só. Interessante. É um equilíbrio delicado, né? Entre respeitar o júri e corrigir erros muito claros. Exatamente. E o efeito da apelação, se alguém é condenado e apela, a pena já começa a ser cumprida ou fica tudo suspenso? A regra geral no artigo 597 é que a apelação contra a sentença condenatória tem efeito suspensivo. Ah, então suspende. Sim. Ou seja, a execução da pena fica suspensa até o julgamento do recurso pelo tribunal. A menos, claro, que existam outros motivos para a prisão, como uma prisão preventiva que já existia. E se for uma absolvição? Aí, ao contrário. Se a sentença for absolutória e o réu estiver preso, a apelação da acusação não impede que ele seja solto imediatamente. O artigo 596 garante isso. A liberdade tem preferência, né? Faz todo sentido. E o prazo para apelar? É curto também, né? Também é. Em geral, 5 dias, como diz o artigo 593. 5 dias para tudo. Quase tudo. Mas tem um detalhe importante no artigo 598. Se o Ministério Público não apelar dentro do prazo dele, Sim. a vítima ou os familiares próximos dela, mesmo que não seja formalmente assistente de acusação,
ganha o direito de apelar. Nossa, que interessante! A vítima pode apelar mesmo se o MP não quiser. Pode. O prazo último é maior, 15 dias, contados do fim do prazo do MP, mas esse recurso da vítima não suspende a execução da decisão, tá? É uma chance adicional para a vítima buscar a reforma, mas sem parar tudo. Uma garantia importante para a vítima, sem dúvida. Ok, então esses recursos rese, apelação, eles sobem para os tribunais. Como é o julgamento lá na segunda instância? Geralmente, os recursos são julgados pelos tribunais de justiça ou pelos TRFs, né, os tribunais regionais federais. Sempre em órgãos colegiados, câmaras ou turmas criminais. O artigo 609 fala disso. Colegiado significa que são vários juízes decidindo juntos, certo? Desembargadores. Exato, desembargadores. O procedimento descrito ali nos artigos 610 e 613 envolve um relator, que é quem estuda o caso primeiro e apresenta um voto. Às vezes tem um revisor, em casos mais graves, tem o parecer do Ministério Público de segunda instância, que é a Procuradoria de Justiça, certo? E, finalmente, o julgamento por todos os desembargadores do órgão. E nesse julgamento colegiado pode acontecer de dar empate, né? Metade vota de um jeito, metade de outro. Como fica? Eu li que teve mudanças recentes sobre isso. Exato. E essa é uma mudança muito, muito relevante. O artigo 615, parágrafo 1º, foi alterado agora em 2024. Ele estabeleceu uma regra bem clara e protetiva. Em caso de empate no julgamento de matéria penal ou processual penal, prevalece sempre a decisão mais favorável ao réu. Sempre a favor do réu no empate. Sempre. Isso tem que ser proclamado na hora. Consagra aquele princípio do indúbio pro réu, né? Na dúvida, a favor do réu. Diretamente no julgamento colegiado. É uma garantia fundamental contra condenações ou decisões ruins sem uma maioria clara. Importantíssimo isso. Com certeza. E outra regra essencial nesses julgamentos é a proibição da reformatio in pejos, artigo 617. Reformatio in pejos oram. O que é isso? Significa reforma para pior. A regra diz que, se só a defesa recorreu, o tribunal não pode piorar a situação do réu. Ah, entendi. A decisão pode ser mantida, pode ser melhorada, tipo diminuir a pena, absolver, mas nunca piorada. Agora atenção. Se a acusação também recorreu pedindo para piorar a situação, Aí pode piorar. aí sim, o tribunal pode reavaliar e eventualmente aumentar a pena, por exemplo. Mas só se a acusação pediu. Protege o direito de recorrer sem o medo de sair em pior situação só por ter recorrida, né? Exatamente. E depois dessa decisão do tribunal, o acórdão, ainda tem como questionar? Acabou ali? Não necessariamente. Existem os chamados recursos sobre recursos, digamos assim. Primeiro, os embargos de declaração, artigo 619. Embargos de declaração. Servem para pedir esclarecimentos, se o acórdão ficou ambíguo, obscuro, contraditório ou se esqueceu de analisar algum ponto, omissão. O prazo é bem curto, 2 dias. Só para esclarecer, então, não muda a decisão. Em regra, não. A ideia é só deixar a decisão mais clara, não mudar o mérito dela. Embora, às vezes, ao esclarecer, o resultado possa ser ajustado, mas não é o objetivo principal. Ok. E tem mais algum? Sim, temos também os embargos infringentes e de nulidade. Estão lá no artigo 609, parágrafo único. Esses são mais potentes. Infringentes e de nulidade. Para que servem? Eles cabem quando a decisão do tribunal não foi unânime, ou seja, teve voto divergente e essa decisão foi desfavorável ao réu. Ah, então precisa ter voto a favor do réu, mas que perdeu. Isso. Se teve pelo menos um voto a favor do réu que ficou vencido, ele pode usar esses embargos para pedir que aquela divergência seja reanalisada por um grupo maior de desembargadores. A ideia é tentar fazer prevalecer aquele voto minoritário que era favorável. O prazo aqui é de 10 dias. Entendi. Uma chance de reverter uma decisão não unânime, desfavorável. Exato. Parece um sistema bem amarrado para revisão dentro das instâncias comuns, né? Mas e se um erro muito grave, uma injustiça mesmo, só aparece depois que tudo acabou? A decisão virou definitiva, o tal do trânsito em julgado. Não tem mais o que fazer. Olha, para essas situações que são realmente extremas, existe a revisão criminal. Artigos 621 a 631.
Ela não é bem um recurso no sentido técnico, mas sim uma ação autônoma Uma ação. Pra quê? para desconstituir uma coisa julgada penal que se mostrou injusta. Ela só cabe em hipóteses bem específicas que a lei lista. E quais são essas hipóteses? Basicamente, se a condenação foi contra um texto expresso de lei ou contra a evidência clara dos autos. Se a condenação se baseou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Provas falsas. Exato. Ou, o que talvez seja o mais impactante, se surgirem novas provas de inocência do condenado ou de alguma circunstância que deveria diminuir a pena dele. Nossa, uma última chance mesmo para corrigir erros gravíssimos. E tem prazo para entrar com essa revisão criminal? Não, não tem prazo. Ela pode ser pedida a qualquer tempo. Antes ou depois de extinguir a pena, diz o artigo 622. Mesmo depois de cumprir a pena toda? Mesmo depois. Pode ser pedida pelo próprio réu ou, se ele já faleceu, por familiares próximos como cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 623. E o que o tribunal pode fazer na revisão? O tribunal que julga a revisão pode alterar a classificação do crime, pode absolver o réu, modificar a pena ou até anular o processo todo. Artigo 626. Mas um ponto fundamental. A pena nunca pode ser aumentada na revisão. Nunca. Só para melhorar a situação do condenado, então. Exatamente. E tem mais. Se a revisão reconhecer o erro judiciário e absolver o condenado, o artigo 630 ainda prevê a possibilidade de o Estado ser condenado a pagar uma indenização pelos danos sofridos. Indenização do Estado. Sim. Exceto se o erro foi causado pelo próprio réu, tipo uma confissão falsa, ou se foi numa ação penal privada. Mas, em geral, é o reconhecimento da responsabilidade do Estado pelo erro. Importante essa responsabilização. Falamos de habeas corpus, o HC, algumas vezes aqui. Sim. Ele pode ser alvo de rese, mas é muito mais que isso, né? É talvez um instrumento jurídico que as pessoas mais conhecem, pelo menos de nome. Sem dúvida. O habeas corpus é um remédio constitucional, uma garantia fundamental. Está na Constituição e detalhado nos artigos 647 a 667 do CPP. Serve para proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, sempre que alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal. Ameaça também. Sim, ameaça também. É a ferramenta mais direta e, em tese, mais ágil para proteger a liberdade. E o que a lei considera coação ilegal para poder usar o HC? O artigo 648 dá vários exemplos. Prisão sem justa causa, ficar preso mais tempo do que a lei permite, ordem de prisão dada por autoridade que não podia dar, incompetente, quando o motivo que justificou a prisão desaparece. Certo. Quando não se permite pagar fiança, nos casos em que a lei autoriza, quando o processo é claramente nulo, ou quando o crime já teve a punibilidade extinta, por prescrição, por exemplo. E aqui também tivemos novidades importantes na legislação recentemente, não foi? Sobre o HC de ofício? Sim, muito importantes. O HC já podia ser pedido por qualquer pessoa, em favor próprio ou de outra pessoa, e também pelo Ministério Público. E juízes e tribunais já podiam conceder HC de ofício, ou seja, por iniciativa própria, se vissem uma ilegalidade num processo que estivessem analisando. Certo, isso já existia. Já, mas a Lei 14.836, de 2024, ampliou isso de forma significativa. Ela criou o artigo 647-A. Agora, qualquer autoridade judicial, juiz, desembargador, ministro, pode expedir HC de ofício, individual ou até coletivo, quando notar coação ilegal à liberdade em qualquer processo judicial, mesmo que aquele processo ou recurso original nem seja formalmente conhecido, ou seja, admitido para análise. Uau! Isso amplia bastante o poder do juiz para corrigir ilegalidades, então? Proativamente para corrigir prisões ou restrições ilegais à liberdade, onde quer que as encontre. E o HC é rápido. Deveria ser. A lei diz que tem tramitação prioritária, artigo 664, e a decisão costuma ser rápida, está no artigo 6600. Se for concedido, a pessoa é solta imediatamente ou recebe um salvo-conduto para evitar a prisão. Uma ferramenta essencial e agora ainda mais fortalecida. Para a gente fechar essa nossa análise dos artigos, o texto ainda menciona rapidamente a carta testemunhável. Confesso que nunca ouvi falar muito dela.
O que seria isso? A carta testemunhável, artigo 639, é mais rara hoje em dia, mas ainda existe. Ela serve para contestar a decisão do juiz que tranca um recurso na origem. Tranca? Como assim? Impede que um recurso, tipo um rese ou outro, que deveria subir para o tribunal para ser julgado, de fato suba. O juiz diz não vai subir. A carta testemunhável é um jeito de reclamar dessa decisão e forçar a análise do recurso principal que foi, na visão da parte, indevidamente barrado ali na primeira instância. Entendi, é um recurso contra o não recebimento de outro recurso. Curioso. E aqueles recursos mais famosos que vão para Brasília, para o STJ e para o STF? Ah, sim. Esses são mencionados bem de passagem no artigo 638, mas eles têm regras totalmente próprias fora desse trecho do CPP. São o recurso especial, que vai para o STJ para discutir violação de lei federal. Certo. E o recurso extraordinário, que vai para o STF para discutir questão constitucional. São recursos bem mais técnicos, sabe? Focados em questões de direito, não em reexaminar fatos e provas. E só cabem depois de esgotar as instâncias ordinárias, ou seja, depois dos tribunais de justiça ou TRFs. Entendi. Bom, olhando para tudo isso que a gente conversou, ufa, fica claro que o sistema recursal penal brasileiro é, assim, complexo, né? Cheio de detalhes, prazos específicos, situações. Bastante complexo. Mas a intenção por trás parece ser criar várias camadas de verificação, várias chances para tentar assegurar que as decisões sejam as mais justas possíveis, protegendo direitos, desde as regras gerais lá do começo, passando pelo rese, a apelação, os embargos, a revisão para casos extremos e, claro, o fundamental habeas corpus. Exato. No fim das contas, o que essa estrutura toda significa para o processo penal e para as pessoas que estão envolvidas nele? Ora, significa que a busca pela justiça, ela não se encerra na primeira decisão. O sistema recursal é a manifestação prática do devido processo legal, né? Permite que erros sejam revistos, corrigidos e que diferentes perspectivas analisem o mesmo caso. O grande desafio, claro, é fazer essa engrenagem toda funcionar de forma eficiente. Eficiente em que sentido? No sentido de garantir o direito à revisão, à ampla defesa, sem criar um labirinto burocrático que atrase indefinidamente a resposta da justiça, seja a resposta para o réu, seja para a vítima ou para a sociedade como um todo. É um equilíbrio difícil. Com certeza. Talvez a reflexão que fica, sabe, é justamente sobre essa tensão constante. Como a gente equilibra a necessidade de segurança jurídica, de ter um fim para os processos, com o direito fundamental de ter decisões revistas, de ter erros corrigidos. Principalmente quando o que está em jogo é a liberdade, um bem tão precioso. Essa busca por equilíbrio é o que no fundo anima toda essa complexa teia de recursos que a gente acabou de explorar.